Olá, meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, no nome de Jesus, que esse possa ser mais um dia onde o nosso maior desejo e a nossa maior missão do dia possa ser nos prostrar diante dEle, nos render diante dEle e entender, aquilo que Ele quer para as nossas vidas e, ao entender, fazermos com todo afinco, com toda a força, no nome de Jesus. Então eu quero já começar o dia te abençoando em nome do Senhor Jesus. Que esse grupo possa estar sendo uma bênção na tua vida, tá bom? Nós estamos então já aqui em Números 17. Lembrando que no capítulo 16, há aquela rebelião, Datã, Corã e Abirão, toda aquela situação que acontece, e o Senhor mostra, o Senhor prova que Moisés era o líder que ele escolheu, trazendo como Moisés mesmo havia colocado: olha, se eles tiveram uma morte natural, não é Deus, Deus não me colocou. Agora, se é algo sobrenatural, e nós sabemos o que aconteceu, a terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Creio que não houve dúvida de que foi Deus que fez isso. Lembrando que esse povo estava vindo já do Egito, de 10 milagres ou 10 pragas que Deus já havia colocado assim diante do Egito, e o povo havia presenciado, porque nenhuma delas o povo de alguma forma viveu com aquilo, o povo não foi afetado. Então o povo via o Egito pagando um preço pela sua incredulidade, enquanto eles eram beneficiados. E agora parece que virou. Parece que está virando, e vem um pouco da incredulidade e há um pouco de rebelião. E Deus trata isso muito sério. Aqui no capítulo, ele termina então o capítulo 16, falando, que todo o povo agora meio que se revoltou contra eles. Revoltou contra ele: vocês mataram nosso povo, o povo do Senhor. E aí vem uma outra revolta agora, mais direcionada a Arão, e aonde o versículo 17 é como uma resposta ao finalzinho do versículo 16, em especial do versículo 42 até o 50 do capítulo 16. No 17, o Senhor está dando uma resposta. E ali a gente vê tudo que acontece. Deus manda eles pegar uma vara, de repente na tua Bíblia está bordão, mas é uma vara, pedaço de ramo, podemos pensar assim, um pedaço de árvore, e coloca ali diante do Senhor, e o Senhor diz: olha, aquela que florescer, é esse que eu escolhi. É esse que eu falei. E o que a gente tem que entender que não é que Deus escolheu uns e as escolhas de Deus, quando Deus escolhe algo, não quer dizer que ele deixou de escolher outras. Não, Deus escolheu a todos. Todos foram chamados, mas cada um dentro do seu afazer. Então Deus quer usar a todos e cada um dentro do seu afazer. Só que o povo não estava gostando disso. Por que Moisés e Arão? Por que não todos? Por que não todos poderiam fazer? Então Deus prova isso, sabemos tudo que acontece, a vara de Arão, o bordão de Arão floresce, fica algo ali realmente para não ter dúvida de que Deus havia escolhido Arão como sacerdote e aqueles que estavam ao seu comando como levita. Então Deus não dá essa dúvida. Deus prova isso. Maravilha, perfeito. Deus acabou? Não. O que eu tiro para minha vida? E aí, existe dois versículos que eu grifei na minha Bíblia. O primeiro versículo é o versículo 5, que diz assim: a vara daquele que eu escolher florescerá. Beleza. E ele continua dizendo: e eu livrarei dessas constantes queixas dos israelitas contra você. Diz: e eu me livrarei das queixas, destas constantes queixas dos israelitas contra você. Deus está dizendo: olha, as queixas estão indo em direção a vocês, mas ela é feita contra mim. Ela é feita contra mim. Por que o povo estava querendo dizer: vocês não são os nossos únicos líderes? Deus não usa só a vida de vocês. Não pode ser só vocês. A queixa era em direção a Moisés e Arão, mas era feita contra o Senhor. Por quê? Porque quem escolheu? Eles estavam dizendo assim: Senhor, o Senhor é muito duvidoso. O Senhor é muito duvidoso porque o Senhor não está deixando claro que são eles. O que eles estavam questionando era dizendo que será que Deus havia escolhido? Então, a escolha que Deus havia feito, eles estavam colocando em dúvida. E um outro versículo que vem é o versículo... Cadê aqui o versículo 10? No finalzinho que vai dizer assim, olha, deles contra mim, isso porá fim a queixas dele contra mim, para que não morra. Vamos ler todo o versículo, fica mais fácil. Versículo 10. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca da tábua da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim a queixas deles contra mim, para que não morra.
Quando o povo naquela época estava se revoltando, se rebelando contra os líderes, não era simplesmente contra os líderes. Por quê? Porque quem colocou a liderança? Quem instituiu Moisés, quem instituiu Arão, quem instituiu a liderança, quem colocou. Por isso que eu sempre falo, é muito importante termos a plena convicção que é Deus que tem nos chamado, que é Deus que tem nos colocado em determinado lugar, porque quando Ele nos coloca, as reclamações, as murmurações, a rebeldia, os levantes, não é contra a nossa vida. Não foi simplesmente contra Arão e contra Moisés. Foi direcionado a eles, mas era feito contra o Senhor. E isso, eu creio que para nós precisamos tomar muito cuidado, para não nos encontrar em algum momento nos rebelando contra Deus. Porque diante do Senhor, nós não temos só coisas boas. Às vezes o Senhor vai nos disciplinar para coisas boas, vai realmente nos levar a viver coisas boas. Mas o que o povo queria aqui era simplesmente uma questão de ciúme, uma questão de inveja. E o nosso coração precisamos guardar ele a cada dia, para estarmos felizes aonde Deus nos colocou e louvar a Ele, glorificar a Ele a cada instante, por Ele estar nos usando, por Ele levantar pessoas para nos abençoar, levantar líderes para estar diante de nós. Isso com certeza é uma bênção de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e que nós continuamos firmes na jornada com Cristo.